Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Essa paz vive e reina nos nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem que está escrito lá em Lucas 6, a partir do versículo 27, que diz assim: Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Aos que te ferir numa face, oferece também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que pede, e ao que toma o que é teu, não o tomes a pedir. E como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazeis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizestes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestastes àqueles de quem esperai, tomai a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tomarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medistes, também vos medirão de novo. Até o versículo 38 de Lucas, capítulo 6. E essa passagem é uma passagem bem conhecida, né? A qual a gente sempre está meditando, sempre está lendo. Eu gostaria aqui de meditar com os irmãos em alguns trechos dessa passagem. E o que me chama mais atenção é que Jesus está nos ensinando a ser igual ao Pai, a ser misericordiosos. Porque nós vemos aqui na passagem de Lucas 6:36, diz assim: Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, da mesma forma que o Pai é misericordioso, Ele quer que nós sejamos misericordiosos também. E o mais interessante é que ele começa a falar, ele começa a citar, ele começa a ensinar como nós devemos ser misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso. Porque todas essas passagens, essas palavras da parte do Senhor, a qual Jesus estava falando, ele estava ali se referindo também ao Pai, o que o Pai fazia. Então o Pai não era bom só com os bons, ele era bom também com os maus. Ele não só abençoava ali os bons, mas ele abençoava os maus. Tanto é que a chuva cai para os bons e para os maus. Então, ele estava ali nos ensinando a ser misericordiosos. Por quê? Porque é assim que nós sejamos misericordiosos e nós alcançamos também a misericórdia. Olha o que diz aqui no
no versículo 30, e dá a qualquer que te pede, e ao que toma o que é teu, não o tornes a pedir. Agora imagine a gente tendo a condição de emprestar, e nós não queremos emprestar porque nós muitas das vezes achamos que nosso irmão não vai pagar. Ou muitas das vezes já sabemos que nosso irmão está com uma dívida e nós temos quase a certeza de que ele não vai nos pagar. Como é que fica a situação? Referindo a essa mensagem a qual Jesus deixou. Ao que te ferir numa face, ele fala que oferece também a outra, e aos que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. Ele está nos ensinando a ser misericordiosos. Agora, o irmão que pedir, e nós sabemos que muitas das vezes a gente não empresta, muitas das vezes a gente não, mesmo tendo, mas a gente não dá, porque muitas das vezes a gente já sabe ou acha que o irmão não vai pagar. Mas Jesus diz assim: dá a qualquer que te pedir. Ele fala qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não ir tornes a pedir. Imagine o irmão chegar para você: me empresta tanto. Lógico, se você não tiver, você não vai emprestar. Lógico, se você tiver o dinheiro para pagar as suas dívidas, as suas prestações, não tiver sobrando, lógico que você não vai pagar. Mas e se você tiver a sobrar? Você tem aquele dinheiro ali que muitas vezes está guardando para algo e o irmão pede emprestado. Como é que fica a situação? Você já imagina, a gente já começa a imaginar: pai, esse irmão não vai me pagar. E se ele não me pagar, como é que fica? Eu vou ficar no prejuízo. Como é que vai ser? O que vão falar? Mas Jesus fala diferente, né? Ele fala para a gente dar a quem pedir a gente. E se a gente emprestar, né? A passagem mais embaixo se fala se a gente emprestar para a gente não ficar esperando de volta. Lógico, se a gente empresta, quando a gente vai emprestar o dinheiro para o irmão ele dá a sua palavra que vai devolver. É lógico que a Bíblia diz que se você promete uma coisa, você tem que prometer e cumprir. Se você está prometendo que vai também devolver, tem que devolver. E se não devolver, como é que fica a situação? E Jesus nos ensina ao contrário, né? E o mais interessante é que ele coloca ali que tudo isso é nós sendo misericordiosos, porque Deus é misericordioso para conosco. Né? Tantas falhas a gente tem, tantos pecados a gente comete, tantas falhas. Muitas das vezes fala que não vai fazer uma coisa, acaba fazendo, promete uma coisa para Deus, acaba na hora do aperto não cumprindo. Tantas coisas a gente faz, Deus mesmo assim usa de misericórdia para conosco, nos abençoa. Muitas das vezes na situação complicada Ele dá mais uma oportunidade para nós prosseguir. Ele usa de misericórdia para conosco, aleluia, e Ele quer que nós usamos de misericórdia para com o nosso próximo. E nós, muitas das vezes, não fazemos dessa maneira, não fazemos dessa forma, não usamos da mesma misericórdia que Deus usa para conosco. Nos esquecemos da misericórdia de Deus para conosco, né? Sempre queremos estar em vantagem ou ganhar vantagem. E Jesus não nos ensina assim. E nós devemos aprender. E nós devemos ali praticar segundo a sua palavra. Porque eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado. Eu sei que a gente não quer emprestar sem esperar receber de volta. A gente espera receber de volta. Mas Jesus diz, empresta sem esperar nada, esperar receber de volta. Se a pessoa prometeu, ele vai ter que cumprir. Se não cumprir, não espera não. Seja misericordioso, olha como o Senhor nos ensina. E a gente faz ao contrário, né? E mesmo assim a gente quer as misericórdias do Senhor. Se a gente
não age da forma que ele quer, mesmo assim a gente quer a misericórdia, se esquece que ele é misericordioso, mesmo a gente não agindo segundo a sua palavra. Aí diz mais o seguinte: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazeis vós também. Quer dizer que da mesma forma que eu quero que o irmão haja comigo, eu tenho que agir com o irmão, tendo misericórdia, emprestando quando pede. E se eu empresto, eu não preciso receber e esperar a recompensa. Mas, irmãos, o mais engraçado é que a gente faz tudo diferente. Mas só que a Bíblia tem uma recompensa para aqueles que praticam a sua palavra, para aqueles que colocam em prática a sua palavra, para aquele que se esforça para colocar em prática a sua palavra, né? Eu me lembro assim que nem os apóstolos, os discípulos antigamente, quando era perseguido, esbofeteado, ali era aquela perseguição, botado nas covas dos leões, eles não reagiu, né? Eles não reagiu confiando na palavra do Senhor, confiando que Deus iria usar de misericórdia para com eles, iria receber a recompensa vindoura que estava preparado para aqueles que, aleluia, confiam no Senhor, né? Eles amavam os seus inimigos, né? Oravam por eles e eles não reagiam, esperavam a recompensa do Senhor, esperavam pela misericórdia do Senhor, esperavam Deus agir. E Deus há de julgar a cada um. Aí ele até fala aqui no 32: e se amais aos que vos amam, que recompensa tereis? Quer dizer que não haverá recompensa, né? Também os pecadores amam aos que os amam. Jesus estava falando ali que Deus, ele não ama só quem ama ele, ou só quem fala que ama ele. Ele ama a todos. E ele diz, vocês não tem que ser que nem os pecadores aí, eles fazem a mesma coisa, né? Que nem o apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo, né? Nós temos que imitar a Cristo. Paulo deu o exemplo, porque ele imitava a Cristo, então se a gente estivesse imitando ele estaria imitando a Cristo. E diz aqui mais o seguinte: e se fizestes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Então, tudo isso os pecadores fazem. Então, ele está dizendo, vamos fazer diferente. Temos que fazer diferente. É difícil, é complicado, o ego não deixa, dar aquela dor no coração de ser deixado para trás, ou de estar, muitas vezes, chamando de abestalhado, de mole, disso, de aquilo. Mas Jesus nos ensina assim. E ele tem uma recompensa além do que tem aqui na terra, tem na vindoura, a vida eterna, o tesouro, aleluia, no céu. E assim ele nos ensina a nós fazer. É por isso que nós temos que ter autocontrole, ser manso, ser humilde de coração. E se fizesse bem ao 33, aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestastes àqueles de quem esperai tomar a receber, que recompensa tereis? Agora, irmão, essa aqui é complicado. Porque quem é que vai emprestar sem esperar receber a recompensa? Ou sem esperar receber de volta o dinheiro que você empresta? Muitas das vezes, quando a gente empresta, a gente fala assim, vai devolver? Vai devolver qual dia que vai devolver? Tal dia, então tá bom. Quando passa do dia, a gente já está cobrando o irmão. A gente já está cobrando o irmão, entendeu? Pelo aquilo que a gente emprestou. E como é que fica a palavra de Deus? E como é que fica a gente obedecendo a palavra de Deus como a gente fala que obedece? A gente não consegue muitas vezes obedecer nas mínimas coisas. Olha o que a Bíblia diz: e se emprestares àqueles de quem esperai tomar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. É que eles emprestam para receber outro tanto. E muitas das vezes a pessoa empresta, tem uns aí que empresta para receber com juro,
né? Então, ele diz aqui, se nós emprestar aqueles que esperar e tomar a receber. Quer dizer, que a gente empresta, a gente espera a receber novamente. Ele diz que recompensa tereis, né? E se emprestais e querer receber outro tanto. Os pecadores fazem assim. Então, a gente não tem que ser comparado, ou se comparar, ou ser comparado com aquelas pessoas que não creem na palavra de Deus. Porque o grande exemplo aqui é que nós temos que ser igual o nosso Deus, o nosso Senhor é misericordioso, né? Sermos chamados filhos de Deus. E diz assim: amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperastes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Olha como a Bíblia nos ensina aqui. Quer dizer que nós temos que amar aos nossos inimigos, fazer o bem, emprestar sem nada esperar de volta, mesmo o irmão prometendo, se não pagar, Deus dará recompensa. E serei grande o vosso galardão. Quer dizer que o nosso galardão no céu será grande se assim nós fizermos, se assim nós começarmos a praticar. Vamos nos esforçar para começar a praticar a palavra de Deus. Colocar em ordem a nossa vida, a nossa casa diante da palavra de Deus, com as mínimas coisas. E a Bíblia diz assim: sereis filhos do Altíssimo, o 35, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Quer dizer que se Deus é benigno, ele está nos ensinando a ser benigno também. E para isso nós temos que viver uma vida segundo a palavra do Senhor, meditando nela dia e noite, orando, buscando. E uma coisa importante, aqueles que podem jejuar, jejum, para que Deus venha nos abençoar, para que o Senhor venha nos dar força para observar a sua palavra e para meditar nela e para praticar. Essa passagem aqui, a qual eu li, Lucas 6, é para nós praticarmos. Imagine algumas passagens aqui, principalmente quando é para emprestar dinheiro. Somente quando você está guardando ali, chega o irmão agoniado ali precisando. Irmão, me empresta tanto. Aí muitas das vezes a gente tem e diz: não tem não, irmão. E o que eu tenho ali não dá para emprestar, mas a gente nem vai usar. Mas a gente diz: não dá para emprestar. Como é que fica, irmão? A situação, Deus olhando dos altos céus, dizendo: estou sendo misericordioso para contigo, mas não está sendo para com o teu irmão. É igualzinho os pecadores, não tem diferença nenhuma. Aí pergunta: que galardão vai ter? Que recompensa vai ter? Nenhuma. Nenhuma. Agora, ele nos garante a recompensa aqui. Aqui no versículo 35 de Lucas 6 diz assim: amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperartes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Olha, seremos filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Aí o 36 diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. É isso que ele quer de nós, que nós sejamos misericordiosos, porque o nosso Pai é misericordioso. Agora, uma passagem para impactar os nossos corações, para ficar gravado no nosso coração e para a gente colocar em prática, é a recompensa. Porque não é o homem que vai falar, irmão. Não é o vizinho, não é o parente, não é o esposo, nem a esposa, nem é o filho. É Deus que fala. Ele diz assim, o 36, amai, pois, a vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperartes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. O 36, sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. E para encerrar, diz assim o 37, não julgueis,
e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai e saltar-vos-ão. Né? Quer dizer que esse versículo 37 está pedindo para que a gente tenha misericórdia. Porque está falando para a gente não julgar. Em outras passagens diz, quando for julgar, vamos julgar precipitadamente o irmão. Né? Para não condenar precipitadamente o irmão. Né? Para ter cautela, para analisar. Né? Para não dar aquela sentença injusta. Diz assim, não julgueis e não sereis julgados. Não devemos julgar. Né? Aí diz assim, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e saltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida com que mediste, também vos medirão de novo. Né? Então, por isso que Deus pede para que nós sejamos misericordiosos. E para guardar nos nossos corações, o versículo 36 diz assim, sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Que essa palavra fique nos nossos corações, irmãos. E ela é muito maravilhosa, muito bonita essa passagem, né? Muito linda, né? Quando fala, né? Amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem, emprestai sem nada esperartes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e mal. E que nós possamos guardar a palavra do Senhor nos nossos corações e praticar. E colocar em prática e nos esforçar, porque eu sei que não é fácil fazer essa ordenança do Senhor, colocar em prática. Mas se a gente orar, irmãos, pedir a Deus, o que é impossível para nós é possível para Deus. Então, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Colocando em prática, Deus vai nos abençoar, vai abrir os nossos corações e nós vamos começar a colocar em prática a palavra do Senhor e nós seremos chamados filho do Altíssimo. Fique com Deus, Deus abençoe grandemente a cada um de nós. Amém e amém.